Olá, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Gostaria de saber nesse iniciozinho, como é que andam esses estudos de vocês? Vocês estão conseguindo montar uma grade horária, montar metas diárias, acima de tudo? Eu gostaria de falar que isso é importantíssimo para vocês. Eu venho dando dicas para vocês construírem, montarem um mapa mental, que é super bacana na hora de você fazer sua revisão. Só que antes mesmo de você conseguir montar um mapa mental, o mais interessante é que você monte as suas metas diárias. Porque quando a gente impõe uma meta, a gente busca, a gente luta constituir, né, concretizar, trabalhar naquela ideia de que você tem tantos vídeos para assistir, fazer tantos exercícios, pesquisar, fazer leitura disso e ter também o momento de descanso. Então são pontos que nesse primeiro momento de aula eu gostaria muito de reavivar para você, tá? Então assim, organize esse seu momento de estudo, organize os seus horários e acima de tudo conte com a minha ajuda para o que você precisar, coloque aqui nos comentários, tá bom? E aí prontamente eu já vou te responder. Nas nossas últimas aulas, a gente veio falando muito sobre a questão de textos, né? A análise, né? A interpretação desses textos. E na nossa última aula eu citei algo para vocês que eu fiquei me perguntando, será que os meninos realmente lembram perfeitamente sobre o assunto? E aí eu achei bacana a gente entrar no momento de revisão a respeito do assunto, que é sobre os tipos de discurso. O discurso em si, a forma como eu falo, né? O jeito e, acima de tudo, o que eu falo, como eu me expresso, tá? É muito importante para a nossa aula de hoje. Por quê? Na nossa última aula a gente verificou, então, a questão dos tipos textuais, certo? A gente trabalhou com a descrição, com a narração, com a dissertação, ok? Isso tudo fazendo análise dentro da própria interpretação do texto, ok? E então hoje a gente vai reavivar a respeito dos tipos de discurso, ok? É algo que você desde o seu 6º ano, você escuta, você comenta, mas sempre é interessante a gente voltar, a gente reavivar isso, ok? Então a primeira coisa que eu te peço, meu amigo, pega suas anotações, pega suas canetas coloridas, marca texto, seu caderno maravilhoso de interpretação e segue comigo, bora lá! Meta do dia, vamos lá! Analisar o vídeo de interpretação textual e, acima de tudo, buscar exercícios que falam a respeito de tipos de discurso. Cara, tem um monte de site super bacana que você pode encontrar o exercício, você faz, produz o exercício e ele já trabalha com a questão da própria resposta, te corrigindo de forma automática, ok? E aí é super bacana também para você conseguir fazer suas anotações, tá bom? Então, segue comigo, vamos lá. Primeira coisa que eu te falo é, em uma narrativa, textos narrativos, ok? O narrador, ele pode manter a fala das personagens através de 2 tipos de discurso, sendo ele direto ou indireto. É isso, basicamente é isso. Então, o que é, eu já vou te adiantando um pouquinho, né, a respeito do que é o discurso direto. Conhecemos as personagens, né, através das suas próprias falas. Então coloca na sua cabeça que o discurso direto, ele vem trabalhando a personagem, acima de tudo, com a própria fala. E quando a gente adentra a própria fala de uma personagem, nós trabalhamos com as próprias marcas que são presentes. Como assim, Valéria? Você tem verbos declarativos, você tem a questão do próprio travessão, de alguma aspas. Então, assim, isso é importante. Quando a gente trabalha o tipo do discurso, a gente tem que saber como ele é construído. E a gente tem também, então, o discurso indireto. Se o direto ele é trabalhado a fala da própria personagem, o indireto, você tem a inserção de um narrador ou um outro ser que conta o que uma personagem disse, o que uma personagem fez, ok? Então segue aí comigo. O leitor pode conhecer as palavras e os pensamentos das personagens pela própria voz, através do narrador que reproduz essas palavras ou pensamentos. Acabou. Assim, em um texto narrativo, nós podemos analisar as falas, como eu já adiantei, dessas personagens de 2 formas. Primeira coisa, já pega aí sua caneta colorida. De 2 formas você encontra o tipo do seu discurso. Já começa aí bem bonitinho que eu quero ver depois desse mapa mental sendo postado, hein? Vamos lá. O discurso direto. Eu coloquei ali um balãozinho, né?
com um quadrinho da Mafalda, lembra? Todo mundo lembra da Mafalda? Super importante, tudo mais, bem crítica, como sempre. Olha a questão do discurso direto. As personagens falam diretamente umas com as outras. Não há uma inserção de uma outra pessoa recontando o que aconteceu. Então, cada fala constitui o parágrafo, ok? Introduzindo o quê? Pelo travessão. Quando você constrói um texto e esse texto, ele vem sendo inserido com falas de personagem, a primeira coisa que você coloca na frente da fala dessa personagem é o travessão. Travessão, ok? Então, vamos lá. Olha a fala aí do Miguelito. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo. Amigo, o que eu quero te mostrar aqui, essa fala é do Miguelito. Acima de tudo, o balãozinho vem fazendo uma indicação que é pro menininho. Mas como é que eu sei que isso é uma fala de uma personagem? Porque ela possui um travessão na frente e, acima de tudo, é uma fala que está sendo dita por ele mesmo. Acabou. Olha a análise desse próximo. Discurso indireto. O discurso indireto, então. As personagens não falam diretamente, mas através, ou seja, por intermédio de um narrador ou de um outro ser que reconta, como eu já citei para você no início. Então, olha aí o que a própria Mafalda disse. Na segunda-feira, o Miguelito, Manelinho, contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e esperava não ficar de castigo. Amigo, eu te pergunto, a Mafalda, foi ela que não fez a atividade de casa? Não. Quem não fez foi o colega dela. Ela está recontando uma situação que aconteceu com o seu amigo. Então, analisa a fala do discurso direto, que é dita pela personagem, e a fala do discurso indireto, que é recontada por outra pessoa. Olha lá. Quando Mafalda, então, ela reproduz as palavras do seu amigo, ela pegou o que o próprio amigo disse e ela recontou, ela reproduziu as falas. Então, procede algumas modificações. Você entendeu isso? Primeiro você tem a fala da personagem, depois você tem algo que é recontado, então é modificado. Essa estrutura base. Na verdade, a passagem de uma fala do discurso direto para o discurso indireto obriga certas alterações. Primeira dica que eu te dou, na fala que foi dita pela Mafalda, você encontrou algum travessão? Não, nenhum travessão. Você encontrou, por exemplo, verbos de uma forma mais declarativas? Não, ela recontou uma situação que havia acontecido. Então, olha o que eu já coloquei para você. No discurso direto, as falas são introduzidas por parágrafo e travessão. Por vezes, as aspas podem ser substituídas pelo próprio travessão. Então, você pode sim trabalhar com as próprias aspas, mas o mais comum, de ser usado, usual, é o próprio travessão, meu amigo. Já no discurso indireto, o narrador ou ser que vem recontando algo introduz a fala da personagem por um verbo que ele trabalha de uma forma mais recontando, que é o seguido do que e do se, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei para você alguns verbos que eles introduzem o próprio discurso direto. Isso é bacana porque quando a gente trabalha com a análise do discurso, a gente analisa o que é dito. E esses verbos são os mais comuns, ok? Em discurso, sendo eles que são trabalhados de forma direta, ok? Sem nenhuma quebra de narrador, Então, olha lá, quais os verbos mais comuns? Aconselhar, acrescentar, advertir, afirmar, ameaçar, anunciar, aprovar, argumentar, articular, avisar, balbuciar, berrar, comentar, concluir, concordar, confessar, confidenciar, contar, entre vários outros, meu amigo. E olha só o que eu coloco para você. No discurso direto, essa daqui é a parte mais importante, tudo bem? É como você constitui o próprio discurso.
No discurso direto, é a própria personagem que fala. No discurso direto, a própria personagem fala. Por isso, nós usamos primeira e segunda pessoas gramaticais. Isso na própria questão dos verbos, né? Dos pronomes pessoais, os pronomes e determinantes possessivos. Lembra o que era o pronome possessivo? É aquele que indica o ato da posse como um todo. Exemplo: Manelinho, deves fazer sempre os teus trabalhos de casa. No discurso indireto, eu vou voltar um pouquinho nessa fala, nesse exemplo. Você tem aí deves. Quem deves? Tu deves. No sentido do quê? Dessa segunda. Então a gente começa a analisar essa segunda pessoa do discurso falando, tudo bem? E olha lá, no discurso indireto, nós usamos a terceira pessoa gramatical. Então, dos verbos, pronomes pessoais, pronomes e determinantes possessivos. A Mafalda disse ao Manelinho que este devia fazer sempre os seus trabalhos de casa. A dica maior que eu te dou é a seguinte: lembre-se das suas aulas de sexto ano, por exemplo, quando você tinha as 3 pessoas de um discurso. O que fala, o que escuta e o assunto, ou seja, sobre o que está sendo falado. Isso é importantíssimo. Ao analisar essas 3 pessoas do discurso, ou seja, os falantes ou ouvintes, tudo fica muito mais fácil. De novo, primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela que escuta. E terceira pessoa é o assunto, ou seja, sobre o que está sendo dito. Olha lá de novo, no discurso indireto usa-se a terceira pessoa gramatical. O que eu disse? Terceira pessoa gramatical é o assunto sobre o que está sendo trabalhado. Então, a Mafalda disse ao Manelinho, eu estou trabalhando algo, eu estou recontando algo que eu analisei. Então, quando você tem a fala do Manelinho, a fala da Mafalda dita por cada personagem, sendo um discurso direto, olha o que o indireto já faz. Ele vai recontar algo que foi analisado. Então, a Mafalda disse ao Manelinho que este devia fazer sempre os seus trabalhos de casa. Deu para dar uma entendida do que são essas diferenciações encontradas em cada discurso? Isso é muito importante, gente, muito importante. Em vários momentos, provas de vestibular caem para vocês, então, para vocês analisarem o discurso dentro da própria interpretação do texto, ok? Olha lá, coloquei para você, nesse momentinho final, 2 tabelinhas de pontos importantes, tanto para o discurso direto como para o indireto. Os tempos e modos, então, que a gente mais encontra dentro do discurso direto. Você tem o presente, você tem a questão do futuro perfeito, né, do modo imperativo. Olha o do lado, né, que trabalha, por exemplo, com a questão dos tempos e modos dentro do indireto. Então, você tem imperfeito mais que perfeito, condicional, o imperfeito dentro disso. Você tem dentro ali os demonstrativos mais usados dentro do discurso direto. Você tem este, esta, isto, esse, essa, isso. Os demonstrativos, os pronomes demonstrativos dentro do discurso indireto. Aquele, aquela, aquilo. Por quê? Porque é algo mais distante. Lembre-se, a questão dos pronomes demonstrativos, a gente trabalha com a questão da aproximação do falante, do próprio discurso como um todo, ok? Então, olha a questão dos advérbios, né? O indicador de tempo e lugar dentro do discurso direto. Você tem o agora, o já, o ontem, o amanhã, o logo. O do lugar, aqui, cá. Então, você tem a questão do próprio vocativo aparecendo dentro do discurso direto. E dentro lá do discurso indireto, os advérbios mais usados. Você tem a parte do logo, naquele... Gente, eu quero te mostrar que essa análise, ela vai muito além do que o próprio discurso já diz, né? Então, quando a gente trabalha com toda essa análise do que é o discurso, sendo ele do primeiro momento do falante, deixa eu te mostrar de novo aqui, ó, as bases, certo? A inserção do travessão para mostrar que é a fala da personagem, ou então a reprodução de alguém recontando, narrando uma situação que foi dita. Tá aí a diferença do que é ser direto para o que é ser indireto. Então, dica de novo, para você montar o seu mapa mental. Discurso direto é aquele que é falado pela própria personagem, ok? Você conhece essa fala através do que é dito pelo próprio personagem. Então, você tem lá
algo como o próprio travessão, indicando a fala, diferente do discurso indireto, que você tem algo que é falado por alguém mais distante, né? Não diretamente pela própria personagem. Então você tem aí algo que é recontado por outro ser que é chamado de narrador ou alguém que está recontando algo. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande beijo para cada um de vocês, tá bom? Eu tô morrendo de saudade. Se cuidem.